Pessoal, estou aqui com o Bruno Bastos, pô, conheço ele há muito tempo, já vi ele competindo muito, já venho, né, seguindo aí, ele era da Nova União, seguia bastante o pessoal do que eu competia também, o Shaolin, o Robinho, competi com essa galera toda e venho acompanhando ele desde aquela época, nos anos 2000 ali, mas queria trazer ele aqui para fazer esse papo aí, papo aberto aí com vocês, Open Mat, que é a ideia do nosso podcast aqui, é falar de tudo um pouco, né, falar do jiu-jitsu, mas falar a parte mental, falar a parte de emocional, sempre ter uma conversa um pouco diferenciada, não ficar muito preso só, né, em técnica de jiu-jitsu. Mas prazer aí, Brunão, pela oportunidade. É um prazer, meu mestre. É uma honra estar aqui com você. Uma das pessoas, né, que eu cresci assistindo, né, no jiu-jitsu. Eu lembro quando eu era faixa de criança e depois já juvenil ali azul. E eu lembro que você de faixa marrom na época, né, o Renatinho do Carson. E aí eu ia para os campeonatos para assistir. Aí teve essa fase da galera lá da academia, né, o Shaolin, o Robinho estarem competindo contra você. Então teve essa época do adversário, né? E aí depois da fase de só admiração mesmo pelo trabalho, né? Você está aqui nos Estados Unidos também há um tempo. Eu vim para cá acho que um pouco depois, mas sempre acompanhando o seu trabalho e pô, é uma honra de verdade mesmo estar aqui podendo bater esse papo com você. Bom, Brunão, conta pra gente aí a tua história, né? Como foi o começo, onde você Uhum. treinou, a sua mudança, de repente, de uma academia para outra, como é que foi o seu começo de jiu-jitsu? Sim, sim. Então, eu comecei em 1990, né? Maio de 1990. Eu tinha 10 anos de idade, com o mestre José Neuri, que hoje em dia tem academia em Vassouras, né? Na época ele dava aula lá no Rio, né, em Vila Valqueire, onde eu cresci toda a minha infância. Meus primos André Bastos e Fernanda Bastos já treinavam já com ele, então foi indicação do meu tio, né, por parte de mãe, o Luiz, que é o irmão da minha mãe, e eu lembro que eu queria fazer judô, né? Eu e meu irmão, a gente ali querendo fazer alguma coisa. Eu especificamente queria fazer judô por causa do Aurélio Miguel ter ganho a medalha de ouro e tal. Uhum. E aí meu tio falou pra minha mãe, não, Linda, só coloca os meninos nesse negócio aqui do jiu-jitsu, porque é parecido com judô, né? E foi assim que a gente entrou, meio que por acidente, vamos dizer assim, né? Porque eu queria mesmo era o judô. Mas aí eu sempre fui, assim, muito competitivo, então quando eu fui matriculado lá na academia do mestre Neuri, é, ele tinha um grupo grande de crianças, né? E todo mundo assim ia para competição, então foi uma coisa que eu me apaixonei assim logo de princípio. Eu tô dizendo assim, me apaixonei pelo fato de ter competição, não o jiu-jitsu em si, né? Porque o jiu-jitsu em si eu acho que eu se for fui estar assim, ah não, eu amo jiu-jitsu, eu já era já adolescente já, assim, a fase que eu decidi que o jiu-jitsu ia ser minha profissão, mas como criança, eu amava o fato só de ter um monte de amigo. Não importava quem era rico, quem era pobre, quem tinha pai separado, quem não tinha, todo mundo era a mesma coisa dentro do tatame, né? Então, isso era o que me fascinava de estar ali no jiu-jitsu e a parte competitiva, né? Então, foi com o mestre Deori que eu comecei em 1990. Em 1992, eu treinei com o mestre Elson Brito, Jucão, né? Por alguma, eu não sei qual foi o desentendimento que teve lá na academia, né? E aí é, o Luiz Hermínio, que me ajudou muito na minha infância, ajudou muita gente da galera da Nova União, né? Mas assim, isso antes de Nova União, é, trazia o Jucão dava aula pra gente 2 ou 3 vezes na semana, e as outras vezes na semana vinha um graduador dele lá de Teresópolis. Então, por um ano em 92 ali, né, o Jucão vinha, dava aula pra gente lá no Valqueire também. E aí foi a época que eu conhecia mais de perto Robinho, Feijão, né, que eram alunos do Jucão, Eminho, né, tinha uma galera braba ali do Jucão, eles, assim, um pouco mais velhos que eu, e aí, depois de um ano, o Jucão estava um pouco cansado de ter que vir toda semana, 2 a 3 vezes na semana, Teresópolis para o Rio, teve uma proposta de vir para Brasília, né, que antes de vir para os Estados Unidos ele morou em Brasília um tempo, e aí
ele levou a gente lá no Wendel, porque eles são amigos, né? É, tanto que esse ano, quando o Jucão foi graduado, o Wendel colocou a faixa na cintura dele e tal. Então eles são amigos de muito tempo. Então o Jucão levou a gente lá. E para mim era engraçado porque desde que eu comecei com o mestre Minori, né, e depois passando pro mestre Jucão e indo lá pro mestre Wendel, é, os garotos do Melo Tênis Clube sempre foram os meus principais adversários, né? Que hoje em dia tem essa assim, ó, eu vejo que a AOJ, tipo assim, é o standard ali no jiu-jitsu infantil, né? Se ali na década de 90, início da década de 90, fosse que nem é hoje, esse era o melhor tênis clube na parte de crianças, né? Com o mestre Wendel. E aí, eu, assim, eu ao invés de. Eu lembro que vários dos meus amigos tinham medo de lutar com as crianças do Melo, né? Eu era o contrário, eu queria lutar contra os melhores. E aí, quando eu falei, caraca, eu vou ter a chance de treinar com o mestre Del, aí pra mim era, tipo assim, super animado, né? Eu tinha 12 para 13 anos já, começando a ter um entendimentozinho melhor, assim, de jiu-jitsu. Eu já era faixa laranja, já eu fui nas faixas, assim, muito rápido como criança por causa de desempenho, competição. Então eu já era laranja já, comecei com 10 anos, com 12 anos eu já era laranja. É, E aí comecei a treinar com o mestre Wendel, e aí dali o mestre Wendel me moldou muito do que eu sou hoje, né? Então com ele, mesmo hoje, né? E aí estando com ele antes de Nova União, e aí vem formação da Nova União, e mesmo hoje eu tendo a minha própria associação, né? Eu sempre falo, eu sou aluno do mestre Wendel, né? Tava em Vegas com ele agora, há umas semanas atrás, ele e o mestre Dedé, né? E o janeiro vai ser o meu sexto grau. Quero que seja mestre Wendel aqui para estar fazendo essa promoção comigo aqui. Então, essa, Legal, assim, legal. resumido, essa é a do começo até hoje, né? Legal. Tipo, é engraçado, tipo, apesar de, depende, não sei se você sabe disso, eu era de Teresópolis, eu treinei com o Uhum, Jucão, com o Juquinha, Bita, né? Na real, eu era uhum, mais velho que essa galera, já uhum, estava fazendo há mais tempo jiu-jitsu lá, e teve uma época, na minha época de 14, 15 anos, eu dei uma paradinha, e aí essa galera me deu uma passada, né, ficou o Jucão, o uhum, Juquinha, e a gente tinha uma ligação muito grande com o pessoal de Niterói e com o pessoal ali do Melo. Eu lembro que eu fui competir os uhum, campeonatos do Melo ali, então que mal bem tem o passado ali de você treinar com o Jucão e tal, veio aham, essa galera de Teresópolis ali também, aí veio o Robinho, o Feijão, então, quer dizer, mal bem tem uma formação uhum. ali parecida, assim, né? Exatamente, exatamente. Então, esses detalhes assim eu não sabia, mas eu sempre falo assim que por mais que o jiu-jitsu continue crescendo, expandindo, né? Ainda assim, é um mundo pequeno, né? Que todo mundo meio que se interliga um com o outro. Tipo, porque tipo, eu comecei a fazer jiu-jitsu ali com o mestre Geni, com o mestre Uhum, Elias, aí veio o Cirilo, mas eles formaram essa galera, o Jucão, o Juquinha, o Sonequinha veio de lá, e aí o uhum, Pita abriu a academia dele, aí eles começaram a ter outros caminhos, o Juquinha foi para um lado, o Jucão foi para o outro, mas veio essa base toda, e como você falou aí da época da Nova União, que era como se fosse a AOJ ali, na época o Teresópolis ali, que era Jucão, Juquinha, Cebolinha, tinha uma galera ali de Teresópolis que também era nessa parte de uhum, criança, né, de formação da criança até o juvenil, era muito forte. Eu lembro que a gente ia lá para o Rio, fazia de igual para todo mundo, não tinha diferença. Daí da roxa para cima já tinha uma diferença, mas essa base de infantil até o juvenil, o início do adulto ali azul, eu lembro que eu competi muito com 15 anos já no adulto, então, era uma uhum, base, uma formação muito boa que tinha tanto ali no Melo, quanto tinha lá em Teresópolis, quanto tinha lá em Niterói também, né? Que vem o de Ara Oriente, que também era uhum. uma formação muito forte de criança, Isso, assim, né? exatamente. Foi legal você falar essa parte da galera de Teresópolis, porque muita gente não sabe toda a história que tem no Jiu-Jitsu de Teresópolis, né? Eu falo pro pessoal que quando eu era ali criança e juvenil também, tinham campeonatos em Teresópolis que eram mais duros que o brasileiro ou estadual. Só Lá mudava o nome do Teresópolis, campeonato. porque tipo, Teresópolis, além de ter a Serrana, que tinha lá, e depois veio.
a Pitbull do Jucão, Uhum. mas a Gracie tinha uma academia lá, então realmente jiu-jitsu, por eles terem uma academia lá, por o Petrópolis também, acho que Petrópolis, Teresópolis, Niterói, Uhum. formou-se uma base muito boa fora do Rio, né? Ali Uhum. em volta do Rio, que os professores foram abrir as academias e tinha essa preocupação da formação da criança, da formação do caráter, né? Do Exatamente. atleta, a formação da pessoa, indiferente se ela ia continuar de jiu-jitsu ou não, né? Se ela fosse Uhum. virar um médico, se ela fosse virar um advogado, ele tinha essa importância muito grande nessa parte de formação da pessoa, né? Exatamente, exatamente. Assim, tem coisas que eu comento com os meus alunos hoje em dia que foram muito importantes assim no meu é, crescimento, amadurecimento, né? Como ser humano, como homem, tudo, porque desde o mestre, perdão, desde o mestre Neuri, né, passando pelo mestre Lucão e chegando com o mestre Wendel, todos tiveram participação fundamental na minha formação, né? Eu tenho e aí depois com formação da Nova União, o mestre do André Pederneiras também, né? E aí, pô, a amizade com caras como Shaolin, Feijão, Robinho, Léo Santos, Marcelinho Pereira, o Gustavo Dantas, entendeu? Pô, da galera um pouco mais antiga, o Charuto, Rafael Carino, então, pô, Marola, né? E claro, assim, crescendo com com o meu primo, meu irmão, né? O André, o Ricardo. Então, toda essa e assim uma participação, eu tenho que mencionar assim o Luizinho porque independente de todas as polêmicas que ele acabou se envolvendo depois com o CBJJO e tudo como aconteceu, mas é um cara que várias pessoas que eu citei os nomes aqui e incluindo eu e meu irmão e tudo, talvez não estaríamos no mundo do jiu-jitsu ainda se não fosse pela participação essencial dele, né? Então todas essas pessoas tiveram uma formação assim, né, no meu caráter assim, não tem como mencionar a importância, porque várias vezes, mesmo assim, tendo meu pai e minha mãe, mas várias vezes eu estava mais tempo com eles do que com meu pai e com a minha mãe, né? Uhum. Então, assim, a formação do cara, você é a soma das pessoas que você anda junto, né? Então, eles tiveram, assim, uma participação fundamental na minha formação. Esse negócio que você falou também do Luizinho aí foi legal, porque eu lembro dessa época aí que ele veio com o patrocínio da Flucar né, Uhum, formou-se uma equipe muito forte dali. O patrocínio, que não era uma coisa assim para a garotada, né? Porque era mais para o cara que já era faixa preta, e ele quis formar uma base, quis formar, né, o uhum, juvenil, quis formar o faixa azul, e realmente eu lembro que fez uma diferença muito grande naquela época do jiu-jitsu do Rio ali, que surgiram vários fenômenos ali, né, o Robinho, o Shaolin, você, uma galera que veio desse apoio, né, dele decidir botar o dinheiro lá, depois veio ele criou uma federação, mas uhum. no início, eu lembro do início dele como patrocinador pela Flu Carbo, né, botando dinheiro ali, Isso. e eu via, mas caramba, que equipe é essa que está vindo? Que antigamente vinha um, ou de repente começou a vir 20, 30 de vocês de uma vez só para os campeonatos, Uhum. e isso eu tenho certeza que ajudou o desenvolvimento do jiu-jitsu em geral naquela época. Sim, muito, muito. Isso aí não tem como negar. Por isso que eu quis mencionar, assim, faço questão de mencionar o nome dele, porque, né, várias pessoas ele teve influência direta, né, em oportunidades de vida, criação de oportunidades de vida, né, de viver do jiu-jitsu, pro jiu-jitsu, ou viver da luta, porque alguns foram chegaram a lutar pro caminho do MMA também, né? Na época Vale Tudo, aí depois MMA, né? Então, mas várias dessas pessoas tiveram assim a influência direta dele também na formação, pelo suporte dele, né? Ele começou a me patrocinar, eu tinha 10 para 11 anos. Então, tipo assim, era muito antes de Nova União. Eu lembro que o mestre Nogueira fazia um ranking, ele fez um ranking, e aí os 10 primeiros do ranking iam ganhar um patrocínio da Flucar. E aí, mesmo na época, não existia campeonato de faixa branca, né? Eu ia pro campeonato, o mestre Nogueira botava a faixa amarela na minha cintura, aí eu lutava, ganhava, saía, botava a faixa branca de novo, né? E, e aí eu fiquei entre os 10 no ranking e ganhei o patrocínio. E aí eu ganhei o patrocínio e fui graduado.
Foi a minha primeira graduação. Lá com o kimoninho lá, com Flocar Veículos, né? Que muita gente pensa que eu sou tricolor por causa disso. Não, sou botafoguense. Mas, cara, isso aí foi uma parte muito legal. E ele trouxe outros patrocínios também, né? Tinha a MEC, Barason, assim, outras empresas, lojas de carro, construção, que ele trouxe, com a amizade dele, assim, que patrocinaram pessoas do jiu-jitsu através dele. Enfim. E aí, mais tarde, depois com a CBJ, que eu acho que, assim, a ideia, né, original disso, da CBJJOA pagando premiação em dinheiro é uma ideia que hoje você vê, é a semente do que hoje é uma JP, por exemplo, com a premiação em dinheiro dos profissionais, a própria IBJJF com a premiação em dinheiro para a faixa preta adulto no Mundial, né? E todos esses aí começam os eventos de luta casada também, do FEPA já lá atrás, Band Esportes, aí, Desafio Black Belt, né? Então isso é tipo como se fosse assim a época jurássica, né, do profissionalismo do jiu-jitsu, se a gente pode dizer dessa maneira. Eu lembro que teve algumas lutas casadas, teve o Oscar do Jiu-Jitsu, que foi feito na ilha do Isso. governador, mas teve outros eventos, né, que foram feitos em cima do de tentar trazer o dinheiro para o jiu-jitsu. Eu lembro dessa época Uhum, que foi criada a CBJJO e teve uma outra que tentaram criar uma outra que era o Murilo, mas não deu certo. Todo mundo uhum, tentando profissionalizar um pouco mais o jiu-jitsu. uhum, Então, foi uma época que exatamente. teve um crescimento muito grande e eu estava ouvindo um podcast seu que ajudou muita gente, mas deu uma segurada em outros atletas que tiveram que ficar Uhum, presos naquela competição ali por causa de uhum. estar no time, né? Então, se quiser, de repente, dar um toque nisso aí, fala um pouco disso aí. Então, porque na época, assim, em 2001, né, quando teve o racha da Nova União com a IBJJF na época, né, e aí a criação da CBJJO, então a premissa é tipo assim, não, assim, o pessoal ter uma noção, né, hoje em dia, né, jiu-jitsu profissional, o pessoal muda de equipe 2, 3 vezes no ano, né, é um mundo completamente diferente do que o que a gente viveu naquela época. Então, ali naquela época, tipo assim, não, o mestre falou e todo mundo segue, né? Veste a camisa, o escudo ali na parte da frente. Então a gente não podia competir BJJF. Então, de 2002, né, que foi o primeiro ano que a gente estava fora, até a gente voltar, foi no Brasileiro de 2007, então foram 5 anos ali, né? E aí o primeiro, como eu não tinha visto para os Estados Unidos, então o primeiro mundial que eu fui lutar desde 2001 foi o mundial de 2009 já, né? Entendi. Então eu perdi 8 anos de mundial aí. Então, e nessa fase, assim, tem atletas, né? Tem competidores como, assim, eu vou dizer, para mim o exemplo mais clássico é o Léo Santos, né? Que ganhou a Copa do Mundo, não sei nem quantas vezes, 5, 6, 7, não lembro agora. E é um cara que, assim, ele chegou no final de uma geração, né, que era ali o Shaolin, Feitosa e Leozinho. Então ele ainda pegou essa geração, mas ele muito novo. É, E para mim, da forma que eu vejo, ele seria hoje um Hall da Fama, porque essa galera tava parando já. Ele ia tomar conta, como ele tomou, ele, assim, porque ele ganhava de todo mundo que competia nos dois eventos, né? Então e assim, hoje muitas pessoas não conhecem ele pelo jiu-jitsu, conhecem, o Léo Santos que ganhou o TUF do UFC, assim, sem ter consciência do que ele foi ali no início da década de 2000 até um pouco mais do meio da década de 2000, ali dentro do peso leve no jiu-jitsu, por exemplo. Né? Estou dando só um exemplo. E posso falar o mesmo do Rodrigo Feijão, que fechou várias vezes com o Léo também. Já, assim, de idade, o Feijão é um pouco mais velho que o Léo, mas de faixa, ele veio logo depois do Léo, né? Mas também um cara que ganhou muita coisa e, de repente, hoje estaria num Hall da Fama, né? Porque, assim, o Shaolin e o Robinho, assim, principalmente esses dois, eles tiveram um tempo de fazer o nome deles dentro da IBJJF antes do rádio, né? Outras estrelas da Nova União, na época, não tiveram esse tempo. Então, e assim, se eu falar por mim,
né? Eu acredito que pelos meus, então, não é achismo, é acreditar de verdade que dentro dos resultados que eu tinha, as lutas que eu tinha, com o pessoal que eu tinha, quem eu ganhei, na época eu teria ganho pelo menos um mundial. É o que eu acredito piamente, né? Então, é claro que é legal ter o Mundial de Master hoje, ter ganho, né? Mais de uma vez, o Mundial no Gi, essas coisas todas assim, mas não é a mesma coisa que um título mundial na faixa preta adulto, porque esse é o Super Bowl da parada, né? Uhum. Então, eu E acredito que esse momento que você parou de 2002 a 2009, você já estava na faixa roxa, estava na faixa marrom? Como é que estava assim? não, preta já, porque eu fui promovida a preta em janeiro de 2001, na parte embrionária do que hoje, eu falo, o pessoal chama de Nogi, na época era Submission, né? A gente fazia o Submission, e aí tinha o Submission Wrestling de Campos, né, que o Leandro Ribeiro organizava. Aí, em janeiro de 2001, de faixa marrom, é, eu derrotei o Lúcio Linhares, o Jamelão, Navalhada. Assim, o Jamelão era um ídolo meu, né? Um cara, pô, dali do final da década de 90, meio final da década de 90, início da década de 2000, um dos competidores de ponta da Aliança na época. E era um ídolo meu, então eu lembro que eu derrotei esses três faixas pretas em sequência, e aí o Wendel me graduou a faixa preta. E eu lembro que a minha reação do Wendel me graduou na faixa preta, tipo assim, não, Del, o que você está fazendo, mestre? Ele vindo com a faixa, eu falei, o que você está fazendo, mestre? Porque todos os meus ídolos assim, eu tenho vários ídolos, né, dentro da minha equipe, mas assim, a Nova União, ela sempre primou naquela época, assim, o celeiro dos pesos leves. Não tinha muita gente assim grande, né? Então, assim, quando eu ia para campeonato, eu assistia, eu gostava de assistir, tipo, o pessoal do Carson, Zé Mário, Libório, Murilo, Amauri, Paulão, né? Eu tava conversando com o Vitor Dória um tempo atrás, eu falei, cara, eu era faixa verde, azul, ia pro campeonato assistir você de marrom com Chuchu, Zé Marcelo, Murilo Rupi, é uma galera, assim, um pouco mais velha que eu, né? Então, hoje em dia, de repente, não faz muita diferença, são só 4, 5 anos de idade, mas naquela época, tipo assim, eu era moleque e ele já adulto já. Então, essa é o pessoal que eu gostava de assistir. Aí, pô, da Gracie Barra, Roleta, Gordo, aí pô, vai um monte de gente. Então, e eu, na época, pensando assim, cara, Fábio Gurgel, né, Traven. Eu falei, cara, se eu de faixa preta agora, eu tenho que lutar com os caras. Né, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas aí, assim, eu consegui ter bons resultados na faixa preta logo no começo. Mas, assim, foi uma época assim que eu penso que se eu tivesse tido oportunidade e outras pessoas tivessem tido oportunidade de estar competindo os dois, como hoje você pode lutar várias organizações, teria ajudado muito mais no crescimento do nome, porque o nosso nome dentro do negócio de jiu-jitsu é a nossa marca, Uhum. né? Então, eu acredito que pessoas hoje que a galera mais nova de repente não conhece, porque por algum motivo ou outro não estão mais por exemplo, o Léo, por exemplo, que eu citei. Chegou um tempo que ele não tinha mais a motivação do jiu-jitsu, foi para o MMA. Bom, né? O Shaolin foi para o MMA, mas pelo menos o Shaolin teve a chance de fazer antes, né? O Robin chegou para o MMA. Então que naquela época não tinha o que o pessoal tem hoje, assim, das lutas casadas, seminários, tudo isso. Então, o business do jiu-jitsu era tipo assim, cara, se você quer continuar e quer fazer dinheiro, você tem que ir pro MMA, né? Então, eu acho que isso atrapalhou, assim, todo mundo está bem hoje em dia, né? Mas eu acredito que faria diferença, talvez hoje, agora, no momento agora, não faça diferença mais para mim ou para esse pessoal, mas em um momento da carreira com certeza faria diferença, porque quando você começa a viajar, seminário, quando começa a ter aí quem tem esse título, quem carrega esse título, claro que vai ter uma valorização maior. Eu lembro, tipo, daquela época que começou o Vale Tudo, inclusive muita gente foi treinar no Carso para competir na época de lutar contra a luta livre lá, o Marcelo Uhum, Beto foi, o Fábio Gurgel foi, né? E era uma época também, e a gente foi muito pioneiro das coisas, né? A gente foi muito testando aqui, testando ali, para ver o que funcionava. uhum, Então a gente foi criando um caminho para toda essa geração aí. E a gente uhum, passou, né? Que às vezes, você falou aí, às vezes as pessoas não lembram quem foram as pessoas lá atrás, né? O Mundial, uhum, estava falando, acho que com o Libório outro dia,
Pô, aquele tatame de lona lá queimava a cara, saía todo ralado. Pô, os campeonatos no Melo lá, tipo, o campeonato do Melo era bem estruturado, mas tantos campeonatos que a gente ia lá, que nego tinha que empurrar o tatame do lado, e o Exatamente. tatame era fininho. Então, quer dizer, né, a gente pavimentou aí muita coisa para essa geração de hoje em dia, e muita gente que pavimentou tudo isso não é lembrado, né? Às vezes por não ter Uhum, competido ou por não ter ideia do que a gente passou, né? Então, de repente, fala um uhum, pouco dessa época ali dos campeonatos pequenos, que às vezes era um tatame lá no meio e tinha que esperar o dia inteiro, chegava lá 8 horas da manhã, saía às 10 horas da noite. Fala um pouco disso aí para né? gente. Pô, você vai lembrar o primeiro brasileiro lá na Axe, em 94, foi do sábado pro domingo, não parou o campeonato, já era quase meia-noite já, para continuar no dia seguinte. Isso é uma coisa que você não consegue nem pensar hoje em dia de acontecer. Não, vamos parar aqui quase meia-noite já. Tipo, então, pô, se for lembrar os campeonatos pequenos, tipo, ali na antiga Linge, né? Os campeonatos no Fonseca, no Tabuleiro de São Gonçalo, né? No Canto do Rio. Então, a Linge, assim, uma organização ali daquela década de 90 ali que foi um celeiro de campeões também, de futuros campeões, né? É, é a federação do mestre Robinson também, o campeonato estadual, porque antes de ter Mundial, antes de ter brasileiro, né, e um campeonato que para mim foi assim, teve uma importância essencial no crescimento da competição dentro do jiu-jitsu, o brasileiro Mameluco organizado pelo Dedé em 93, né, que foi assim, eu acredito que ali foi o embrião para ter a CBJJ, e é o primeiro brasileiro, é o primeiro brasileiro em 94, é o primeiro PAN em 95, né, o primeiro mundial em 96. Cada ano, né, é assim, uma coisa assim nova surgindo, né, para o crescimento do jiu-jitsu. Então, eu lembro em Teresópolis da Copa Serrana, que era pô, tradicional, né, Taça Cidade de Niterói, né, então campeonatos assim que e ali o pessoal ali tinha Novo Leblon, Alfa Barra, Atlântico Sul, né? Então, cara, é muita coisa assim que hoje em dia o pessoal talvez que não tenha acesso a alguém que viveu aquela época não saiba, mas campeonatos que pavimentaram todo o caminho para tudo isso que a gente está, né, vivendo hoje e, né, hoje, por exemplo, eu e você assim como competidores ainda, que a gente curte competir, mas também muito mais como professores, né? Entendeu? Então, assim, essas épocas, aí teve, quando começou o ADCC ali em 98, aí começa os campeonatos de submission, né? Eu lembro que eu lutei muito submission wrestling de campos, que eu falei, o, o Draculino realizava o submission wrestling de BH, eu ia lá para BH competir também, né? Leopoldo Serão fazia o duelo de titãs, que normalmente era jiu-jitsu versus luta livre, e num ringue. Cara, num lugar lá na Ilha do Governador, tipo assim, uma parada muito underground mesmo. Era tipo um clube da luta. Só que não era porrada, não era MMA, né? Era submission, né? E eu lutei ali, eu lutei muito com a galera do Mestre Coromado da luta livre, né? Pitbull, Chocolate, essa galera. Brigadeiro, cara, então cacareco, cara, é muita coisa assim que é legal assim relembrar e por conta, né, disso tudo chegar onde a gente está hoje com todas essas organizações profissionais, né, em plataformas diferentes de Flow Grappling, UFC, ia ter um ADXC em Abu Dhabi, tem Polar, tanta coisa. Então, tô nem falando assim de IBJJF, OJP, porque essas são organizações assim, de campeonatos, né? Mas assim, de lutas casadas e Grand Prix, então é muito legal tudo isso. E mesmo a IBJJF tem o The Crown agora, né? Que com a premiação gigantesca, assim, naquela época a gente não conseguiria imaginar isso, né? Porque luta casada, né? Aí você ganha um kit do patrocinador do evento, né? Ganha alguns reais ali, tipo assim, caraca, vamos na churrascaria hoje, né? Era Mas bem é isso mesmo. Eu lembro que uma os realidade diferente. campeonatinhos era.
né, quando tinha dinheiro, vamos dizer, hoje em dia, campeonato, o nego ganha 50 mil, 100 mil. Uhum. Naquela época era US$ 500, né? Tipo, porra, vamos lá, né? Ficava. Muito dinheiro. Eu lembro que eu fiz um campeonatinho lá em Curitiba também, de sem kimono. Foi um pessoal do Rio lutar lá, tinha um pessoal do lado ali de Curitiba, teve um pessoal de São Paulo que foi lutar lá também, mas eu lembro que na época Foi... Esse campeonato foi em 2001, mestre. foi. Eu lutei esse campeonato. Eu lutei e ganhei. Ah, eu Eu, lembro, e- foi, foi. eu era caçador de recompensas. Cara, eu lembro, tinha quase certeza que você tinha ido lá, cara. Que a gente fez em cima Num num shopping. bolzinho, parado em cima lá, bem, tipo, bem pequeno, tinha 2 tatames lá. Uhum, isso. Mas foi num mallzinho, não foi? Foi. É, eu lembro. Peguei um ônibus Rio-Curitiba. Legal, pô, Caraca, legal. Pô, mundo eu tinha quase pequeno. certeza que tinha lutado. Pô, eu acho que ele lutou lá, mas não tenho certeza. Mas eu lembro que eu organizei esse campeonatinho. Foi uma galera legal do Rio lá. Foi o Rogerinho, você, Uhum. teve uma galera legal que foi lá, tipo, Sim, o prestigiar. Rogerinho lutou, eu lembro. O Rogerinho é um cara que, pô, cara, ele era muito duro, meu Deus do céu. E aí, tipo, sua mudança para os Estados Unidos, como é que foi? Quando aconteceu isso? Como é que foi a saída do Brasil para vir para os Estados Unidos? Como é que foi a tua trajetória aí? Então, eu tive o meu. Eu vim no segundo PAN de 96, né? Eu era juvenil, na época não tinha juvenil no PAN, então eu lutei de adulto. Você lembra que naquela época, assim, muita gente de 14, 15, 16 anos já lutava no adulto já, né? Hoje em dia nem pode, mas naquela época era uma coisa normal. E eu vim pro PAN, lutei. Eu lembro que eu perdi nas quartas de final. Aí, a próxima oportunidade que eu tive para ver nos Estados Unidos foi em 2001, mas foi logo depois do atentado das Torres Gêmeas. Aí meu visto foi negado. Para mim não tem outra explicação para o meu visto ter sido negado. Se eu já tinha vindo para cá, tudo certo, vim, competi, voltei, né? Então, eu acho que naquela época ali, assim, infelizmente para mim foi uma época que foi ruim para os Estados Unidos. Então, para qualquer pessoa que quisesse vir para os Estados Unidos na época tentando visto, foi ruim, né? Foi a época do atentado ali das Torres Gêmeas. Meu visto foi negado. E aí, depois disso, eu tive meu visto negado mais outras 3 vezes. Hum, Em duas dessas vezes, eu fui convidado para o ADCC. 2005 foi em Los Angeles. Eu lembro de ir no consulado. Eu, Léo Santos, Fabrício Morango, Letícia Ribeiro, Anete, Juan Carneiro Jucão, galera toda. E o meu visto foi o único que foi negado. hum. Aí, 2007, convidado de novo para o ADCC. O ADCC foi em New Jersey. E aí, negado de novo. Aí, 2008, tentei mais uma vez, negado de novo. Aí, quando assim foi negado de novo, aí, eu lembro que teve um campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Lutas Associadas, né, que regiu o wrestling, né, no Brasil. Eles têm o Campeonato Nacional de Grappling, que na época a Federação Internacional de Lutas, né, querendo colocar o grappling dentro do calendário deles de competição, junto com o estilo livre, o greco-romano. E eu competi, eu competi nesse evento que eles fizeram, eu ganhei, lutou uma galera, pô, Rodolfo Vieira, Lúcio Lagarto, Antônio Braga Neto. E aí eu ganhei esse evento e aí com uma carta do Comitê Olímpico Brasileiro, eles me deram meu primeiro visto desde 96, isso já em 2008, logo depois do Mundial. Então eu lembro que eu perdi o Mundial de 2008, mas eu vim para o Mundial no Rio de 2008. Então foi a primeira vez que eu vim, assim, já como profissional de jiu-jitsu. E assim, na época, mas eu nunca, assim, naquela época, eu não tinha esse sonho assim, ó, o sonho americano, vou vir para os Estados Unidos. Não, eu só queria competir os eventos. E os eventos já tinham PAN, o Mundial já tinha mudado para cá. O Mundial começou o Mundial no Guia. E tinha organizações que hoje em dia, tipo assim, vale lutar o Naga. Pô, o Naga é um evento muito grande na época, que fazia super lutas, fazia GPs, né? Com premiações. Tinha um Grappler's Quest também. Então eu queria estar dentro desse mix. Eu queria vir aqui, lutar e voltar para o Brasil. E eu comecei a vir em 2008, 2008 já vim 2 vezes já. Aí 2009 voltei, e aí competi no Mundial, foi a primeira vez que eu competi no Mundial aqui nos Estados Unidos. Eu estava em Fort Worth, ali na área de Dallas, ajudando o Travis Luther por uma luta que ele ia fazer no UFC na época.
E essa conexão foi um cara, né? O Wesley Guian, que é a faixa preta dele. Ele morou no Brasil um tempo. Ele tem um filho com uma menina que era minha aluna no Brasil. Então ele começou a treinar comigo no Brasil. Quando ele era no Brasil, ele treinava comigo. Então foi a ligação que teve com o Travis Lutter. Aí quando conseguiu o visto, aí ele me levou, me trouxe para os Estados Unidos para poder ajudar. Eu ajudei em 2 ou 3 lutas do Travis pro UFC. Então Uhum. nessa 2008, 2009 ali, indo e voltando, né, para as competições, ajudando o Travis em algumas lutas. Aí teve a oportunidade de eu mudar para Dallas. Um cara estava procurando um instrutor. E aí, na época, né, lembra o pessoal conversava no Messenger, né? Era tipo um bate-papo virtual. Aí eu botei assim, eu lembro que o meu status online em Dallas. Eu botei assim, aí um amigo meu, o Rico Castro, que já treinado com feijão e na época estava morando em Dallas, advogado. Aí ele falou, pô, Bruno, tá em Dallas? Eu falei, pô, Dallas não, Fort Worth. Mas, pô, tô aqui, como é que você tá? Ele, pô, eu moro em Dallas. Eu falei, caraca, que irado, tal. Aí ele falou, pô, a academia que eu treino, eles estão procurando instrutor. Você tá afim? Eu falei, pô, a gente pode conversar. Mas, tipo assim, eu não acredito em sorte, né? Eu não acredito em destino, eu acredito em estar no lugar certo na hora certa, né? E aí nós marcamos um almoço no dia seguinte. Aí eu encontrei com ele, com o dono da academia, a gente conversou, aí eu fui na academia, dei uma aula pro cara ver como eu dava aula. Aí eu voltei pro Brasil, aí vim pra cá ficar 3 semanas pro cara ver se ele ia gostar do meu estilo dando aula e também para ver se eu ia gostar, assim, porque uma coisa assim, você vir é você visitar um país, outra coisa é você mudar para outro país. Então também não queria, tipo assim, vou mudar para Dallas. E aí não gosto, né? Depois de algum tempo. Então a gente fez uma experiência de 3, 4 semanas, e aí, pô, eu curti muito. Hoje em dia eu moro em Midland, né? São 4 horas e meia de Dallas, de carro, mas assim, eu sempre curti muito Dallas. Dallas é uma cidade muito legal. E aí foi assim que eu acabei me mudando para Dallas. Logo depois da ADC, eu lutei o ADCC de 2009, em Barcelona, em outubro, e aí uma semana depois da ADCC eu já estava desembarcando já em Dallas. Fiquei em Dallas por 2 anos, até a oportunidade de mudar aqui para Midland. Mas foi aí que foi minha mudança. Foi em outubro de 2009. É, eu lembro que, tipo assim, muita incerteza, né? Tipo assim, tudo novo. Uma coisa é você vir nos Estados Unidos competir, e aí ajudar um cara num treino de MMA, de repente dar um seminário. Na época, tipo assim, eu nem comecei a dar aula particular, tipo assim, cara, aula particular, o cara me pagando aqui. Pô. É uma realidade que a gente não tinha, né? Ali na década de 90, por exemplo. E, mas aí, tipo, eu lembro que por causa do meu currículo, o visto foi muito rápido, né? Eu consegui o visto de habilidade extraordinária, o A1. Foi tudo muito rápido, e aí já. Aí tu sabe como é que é? Social, tudo, aí já é conta bancária, tudo, e aí tudo certinho. 2 anos ali em Dallas, que foram 2 anos assim, muito bons, assim, o que foram os 2 anos que foi o meu treinamento para como se viver na América. Porque você não pode, eu acredito nisso, você não pode vir para a América, mas querer fazer o Brasil dentro da América. Sim. Você tem que vir para a América e viver a América, que eu acho que é onde algumas ou várias pessoas têm a dificuldade de adaptação, né? Você sai do Brasil, mas o Brasil não saiu de dentro de mim, mas eu entendo que eu estou num outro país com outra cultura, com outros hábitos, né? E tem muita gente que não consegue essa adaptação porque não consegue deixar o lugar de onde ele está vindo, entendeu? Então, eu acredito que esses 2 anos assim, Dallas foram os anos que eu aprendi muito dinâmica de aula. Pô, no Rio, o treino é 10, aí tem gente que chega 10h15, 10h20, aí o treino acaba tipo 1 da tarde, 1h30. Aqui, tudo pela hora. Não, 5h30, 5h30, 6h30. 6h30, 7h30. Tudo na hora, tudo. Então, e eu sempre fui um cara que eu gostei de organização nesse sentido. Eu sempre odiei estar atrasado, essas coisas assim. Mas para mim é, uma adaptação, né, da aula em 1 hora. Tipo assim, e nós crescemos dentro de uma cultura de os mais fortes sobrevivem, né? Uhum. E aí
que hoje em dia o pessoal chama de jiu-jitsu comercial, não existia jiu-jitsu comercial. Você aquece, posição e porrada. Uhum. E aí aprender a como dar aula, porque você ser bom de jiu-jitsu, né? Assim, ser bom de jiu-jitsu, porque você ganha campeonato, não significa que você saiba dar aula. Então, aprender a dar aula, porque eu sabia puxar treino. Foi quando eu entendi que eu sabia puxar treino, mas eu precisava aprender a dar aula, O né? que você falou aí, aqui é tudo no horário, né? A gente tem que fazer a aula acabar ali, porque as pessoas têm outras coisas para fazer. Uhum, No Brasil, né, a maioria da pessoa, não, vou ali, aí fica ali, bate um papo, pá, pá. Mas aqui o cara vai no programado, tem que a aula tem que ser daqui para cá, porque daqui eu vou pegar meu filho, daqui eu vou fazer uhum, aquilo, ou tenho que voltar para o trabalho. Então, tipo, eu também tive, né, essa adaptação eu sempre comecei, como você, tipo, de saber o horário de começar é o horário de começar. Às vezes eu esticava um pouco mais, se não tinha outra aula depois, e aí algumas pessoas, pô, o mestre tem que ir. Não, eu falei, não, não tem problema, pode ir. Né? Mas aí foi se criando de deixar, de repente, a aula que não teria nenhuma aula depois de esticar mais uns 15 minutos, mas deixando a liberdade, uhum, né, da pessoa, não tem problema, se você precisar sair, não tem problema. Aí terminar ali, falar, o pessoal quer ficar aí mais um pouquinho, dar um treino, fica à vontade. uhum. Mas realmente, eu lembro que eu fui dar uma aula particular a primeira vez, eu estava em Orlando, o cara me mandou mensagem, eu queria fazer aula com você 6 horas da manhã. E aí, por causa do negócio do brasileiro, 6 horas da manhã, não, tudo bem. Aí ele mandou de novo, 6 horas da manhã. Eu falei, tá bom, não tem problema nenhum. Da terceira, não, 6 horas, tudo bem. Aí eu Uhum, cheguei lá, eu sempre gosto de chegar antes, para mim, sei, uhum, tá no horário, tá ali 15, 20 minutos antes, já pronto uhum. para começar. Aí eu Exatamente. cheguei, dei uma arrumada na academia, aí fiquei esperando ele, só que era um lugar, um bairro não muito seguro, aí eu fiquei na academia, a porta não abria a janela, mas fiquei lá dentro, a luz acesa, aí deu 6 horas, o cara nada, 6h10, o cara nada, eu falei, não, pô, o cara me deu uma volta aqui, aí eu liguei pro cara, pô, você vai vir fazer aula ou não? Ah, tô aqui fora. Eu falei, tá aí fora? Eu já tô aqui dentro. Aí ele Uhum. entrou, me olhou assim, então. Aí fez a primeira aula, aí marcou a segunda aula, fez a pergunta de novo, 6 horas. Eu falei, 6 horas. Aí ele chegou e já entrou um pouquinho antes, aí na terceira vez, chegou assim, você é brasileiro mesmo? E, que história é essa de você é brasileiro? Não, porque eu já fiz aula com brasileiro, o nego começa no mínimo 15 a 20 minutos atrasado. Eu falei, irmão, horário para mim é horário. E horário para mim é 15 minutos antes. Eu estou aqui pronto para você. Aí, né, Uhum, o mal ou bem, algumas pessoas criaram esse estigma do brasileiro ser mais relaxado, né, de chegar ali, de repente, não botar o kimono e começar uma aula de uhum, kimono. Mas, quer dizer, eu acho que a gente que veio de uma academia onde se passava muito essa parte da formação da pessoa, do caráter, a uhum. gente tem esse negócio, né, de estar seguindo isso, né? Exatamente. Exatamente. E essa é a parte que eu digo assim, eu lembro sempre todos os treinos, assim, mestre Neuri, mestre Jucão, mestre Wendel, sempre no tatame, prontos antes da aula começar, né? Sempre. Deu assim, como criança, então foi como eu cresci criança e adolescente, então eu lembro que tinha uma época no treino lá de competição, né, no Dedé, então o Shaolin puxava o treino. E assim, é um cara também, assim, que com relação ao horário, e eu lembro que eu tinha que pegar, para ir mais rápido, porque eu podia pegar dois ônibus, mas para ir mais rápido eu tinha que pegar ônibus, trem e metrô. E aí um dia, eu teve uma vez que o trem parou, ficou parado, né? O negócio lá, problema no, nos trilhos, e aí, rede elétrica, aí eu cheguei 10 minutos atrasado. Bichão, pô, é esse o horário? Aí eu tentando explicar, mas o Shaolin, tipo, não, assim, mas e aí expliquei, ele entendeu, tal, mas assim, então eu sempre tive, sempre tive bons exemplos também, né? Porque todas as vezes assim, fiz muitos camps com o Shaolin puxando treino, fiz camps com o Feijão puxando treino, né? É, e são caras assim que sempre primaram também, assim, claro, tem o mestre Dedé, o mestre Del, né? Mas porque assim, o Jucão e o Neuri, eu era criança ainda, mas assim, já adulto já, chegando o mestre Wendel e o mestre André Pederneiras,
Então, assim, de camp, os maioria dos camps que eu fiz foram com Shaolin, alguns com feijão, cheguei a fazer com marola também, mas assim, sempre caras que estavam ali prontos antes de começar, né? Caras que ficavam depois da hora, quando, tipo assim, dando atenção também. Então foi assim, caras que eu aprendi muito, e como eu digo, né? Parte da formação do meu caráter, dos meus valores, né? Que eu sempre digo que valores são inegociáveis, né? E aí, tipo, veio para os Estados Unidos. Essa tua academia que você falou de 2019 já era a sua academia, né? Então, 2009 foi quando eu mudei para Dallas, 2009 a 2011 fiquei em Dallas, aí 2012 mudei para Midland, de 2012 a 2019 eu trabalhei com um cara aqui, né? Foi o cara que me trouxe para cá, porque na época não existia assim academia de jiu-jitsu em Midland. Tinham duas academias de MMA que tinham jiu-jitsu. E aí a ideia era ter um programa de jiu-jitsu. Que eu, na época, assim, os gatos tinham alguns. Tinham três faixas marrons do comprido, né? E Felipe Costa, que faziam campos com eles juntos, né? Lembra aquela época que o pessoal da Aliança começou a levar o pessoal para o Brasil para fazer camp, aí depois Aliança, Brasa, né, que teve aquela transição Aliança e Brasa, aí depois Brasa, Uhum. Checkmate, mas a galera ali do Comprido, Felipe Costa, Leozinho, Ricardinho Vieira. Então esse pessoal ia para o Brasil, né, todo ano, quando eles faziam os camps lá. Então esse pessoal tinha academia aqui, eram três caras que tinham academia, e tinha um outro cara que foi o cara que me trouxe, que também tinha uma academia. Mas todos eles, assim, tinham uma relação boa, tanto que o cara que me trouxe era faixa roxa, os outros caras que eram faixa marrom tinham uma academia deles. Mas eles vinham fazer aula particular comigo. E essa foi, assim, foi uma outra, assim, também uma outra, assim, choque cultural, né? Tipo assim, o cara que era a minha competição Uhum. vinha fazer aula particular comigo, pagava pela aula e tava tudo certo, né? Uhum. Então, assim, para mim, naquela época ali, ainda com aquele, assim, Brasil, assim, do jeito que a gente cresceu, Creonte, não fala, não sei o quê. Então, para mim, assim, foi um choque cultural isso. E aí depois eles acabaram fechando a academia para treinar full time comigo, porque todos eles tinham empregos, né? Então, eles tinham academia para poder treinar jiu-jitsu também. Então, acabaram fechando a academia. Então, todo mundo ficou treinando comigo e eu dando aula junto com para esse cara. Então, eu era sempre trabalhando com ele de 2012 a 2019. Mas em 2017, foi a primeira vez que conversei com ele, tipo, que eu tinha a intenção de ter minha academia, que eu tinha um plano de 2 a 4 anos para poder abrir minha academia. E aí, 2019 foi quando eu consegui, né? Porque eu dei, assim, de novo, hoje eu acho que o pessoal, né? Eu não vou falar que é certo ou que é errado, são só épocas diferentes, valores diferentes, né? O pessoal hoje em dia, tipo assim, ele te avisa que saiu por uma mensagem na mídia social, por exemplo. Quando te avisa? Né? Tipo, eu avisei pro cara com 6 meses de antecedência. Ó, tô vendo lugar em tal lugar, vou alugar, tal, não sei o quê. Então, hoje em dia, eu tenho a minha academia, né, que eu abri em novembro de 2019, junto com a minha esposa. Esse cara ainda tem a academia dele, né? É, tem outras academias aqui, entendeu? Mas, assim, eu sempre quis fazer dessa maneira porque uma, se eu trabalho contigo e você tá contando com aquilo, e aí daqui a pouco, no dia seguinte, pô, mestre Renato, pô, sabe como é que é, né? Tive uma oportunidade aqui. E sim, tem oportunidade, mas como você faz, para mim, diz muito quem você é, Uhum. né? Então, novembro de 2019 foi quando eu abri a minha academia, né? Baixos Brasileiros de Jiu-Jitsu, eu e minha esposa. Então, agora, em novembro, nós vamos estar completando 5 anos, né? De muito trabalho, né? Porque você sabe, assim, uma coisa é você dar aula para alguém aqui, a outra coisa é você ter o seu próprio negócio. E eu acredito que nem todo mundo está preparado para ter o próprio negócio aqui, Sim. né? E saber como e parte de seguro, e parte de imposto, né? E contador, e advogado, e pô, ter que payroll. Assim, a parte mais fácil é estar no tatame. Mas o fora do tatame, eu acredito que nem todo mundo está preparado, e acredito que algumas pessoas não têm.
porque não receberam treinamento para isso. Então, elas não têm preparo psicológico e emocional para estar lidando com tudo que tem que lidar, porque é o pai do aluno que vai mandar a mensagem, meu filho isso, minha filha não sei o quê, fulano aqui, aí tem reclamação, aí você tem, né, que a gente está prestando serviço, e aí, Uhum, várias, uhum. né, então, mas, enfim, 2019 foi quando eu abri minha própria academia. É o que eu falo aqui, porque às vezes a gente conversa aqui sobre academia, né? Que às vezes, o cara saiu da minha academia, isso, aquilo. Você está prestando um serviço. Se o cara não gostou daquele serviço, ele vai procurar um serviço em outro lugar, né? Então é muito Uhum, importante, né? Ter toda essa parte que você falou aí, que é uma parte que a gente não tinha quando veio do Brasil, essa parte uhum, profissional, né? De escritório, de taxa, de contador, de conta de banco, né? De uhum, muitas coisas que a gente veio para cá abrindo, tipo, como se fosse abrir um clube de luta, né? Eu tiro exatamente, aqui, tiro dinheiro ali, só que o nego esquece que tem que pagar a taxa no final do ano, e aí, tipo, entrou o dinheiro, o nego raspa o taxa todo, aí no final, cadê o dinheiro? Não gastei. Aí, né, a gente não tem é, aquela educação financeira, né? exatamente, Não tem educação financeira, né? exatamente. Então, é uma coisa assim que eu acredito que algumas pessoas que vêm para cá hoje em dia já vêm com essa parte assim, mastigada, no sentido de que tem pessoas que, com experiência, que trazem elas. Claro que ainda vai ter pessoa que vai ter experiência ruim, porque, assim, mesmo a gente estando, é, de novo, assim, o jiu-jitsu crescendo bastante, ainda tem muito lugar, assim, o jiu-jitsu tá, na minha concepção, tá muito grande nos Estados Unidos, principalmente se for comparado de quando eu vim para cá, mas ainda vai ter muito lugar que não tem jiu-jitsu. Então, pessoas que estão começando a montar academias de jiu-jitsu. E tem vezes que tem investidor que não entende jiu-jitsu como arte marcial e jiu-jitsu como negócio. Então, assim, claro que ainda vão ter pessoas que vão ter experiências ruins, mas acredito que hoje, né, com você vê cursos, né, tanto em português quanto em inglês, né, administração de academias de artes marciais, né, sistema de ensino, essas coisas assim. Então, de uma maneira geral, eu acredito assim, para uma pessoa que queira viver do jiu-jitsu pro jiu-jitsu, hoje em dia você tem como se capacitar, né? É claro, vai custar dinheiro, mas você tem que ter a mentalidade de estar fazendo um investimento na sua carreira, Uhum. né? Para se capacitar para poder estar, né, apto a dar aulas. Então, acredito que, de novo, se você hoje assim tem é, se vê, tipo assim, não, acredito, eu quero estar daqui a 3 anos, daqui a um ano, que seja 5 anos nos Estados Unidos, quero começar dando aula na academia de alguém, eu quero começar na minha academia. Você tem que começar a se capacitar para isso, né? O inglês que não pode ser o inglês quebrado, né? Entender como funciona a parte financeira aqui nos Estados Unidos, como funciona a parte de imposto, né? Que é uma coisa que muita gente, quando vem para cá sem conhecimento, sofre, né? Acredito que você teve os seus apertos, eu tive os meus apertos também, né? Por isso que eu disse que os meus 2 anos em Dallas, para mim, foram essenciais porque eu estou vivendo hoje. E eu vou mais longe, assim, porque quando eu vim aqui para Midland, né, dando aula na academia do cara que me trouxe aqui, o Brad, eu tinha a porcentagem. Então, assim, mesmo eu não sendo dono, mas assim, era um negócio assim, interesse meu também, né? Mas, assim, esses 5 anos ali foram também, assim, 7 anos ali foram essenciais para eu conhecer mais com relação a gerir a academia, né? Interesses diferentes de alunos, do pessoal que, que quer, de repente, só o filho que está sofrendo bullying, ou, tipo, o veterano de guerra que precisa disso para terapia, né? É, ou a mulher que sofreu violência sexual. Então, tem tudo isso. Então, hoje aqui na minha academia, por exemplo, nós temos tanto para criança quanto para adultos, nós temos o programa de fundamentos, temos o programa intermediário, programa avançado, tem um programa de competição separado, tanto para criança quanto para adulto, é, aulas sem kimono, todo dia tem
tem kimono e sem kimono na minha academia. Tem mais aulas de kimono do que sem kimono, mas tem sem kimono também. Temos aulas femininas, né? Também na academia. É, uma coisa que eu acho super importante, né? É, eu comecei o jiu-jitsu como criança e na minha academia todos os instrutores das turmas infantis começaram como crianças. Alguns começaram comigo como criança e hoje em dia são faixas pretas, roxas dentro do meu programa dando aula para as crianças. Então, assim, eu acredito que tudo isso faz diferença para você ter uma academia que possa ter sucesso. Você foi formando, né? Formando os professores ali moldando dentro da tua mentalidade, o que você queria que eles aprenderam a tua metodologia do trabalho ali, né? Sim, sim, mas também sempre de cabeça e mente aberta, né? Mente aberta sempre para ouvir, porque vamos supor, eu tenho aqui, tenho o Felipe, tem a Emily, tem o Felipe, tem a Cássia, que são faixas pretas, né? E tem o Patrick e a Vanessa, que são faixas roxas. Mas todos muito mais novos do que eu, né? O mais velho deles todos, os mais velhos são o Felipe e o Patrick, tem 23. A Emily, 22, Cássia e Vanessa, 19. Né? Então, assim, tem coisas que a percepção deles é diferente da minha, porque eles são de uma geração diferente. Então, Uhum, várias vezes eu pergunto coisas para eles, assim, para entender melhor interação com as crianças, às vezes. Porque eu comecei como criança, mas eu comecei como criança em 1990. Nós estamos em 2024. Eu não posso querer que meus filhos, por exemplo, meus dois filhos treinam, tanto o João quanto a Maria. Não posso querer que eles façam isso como eu fiz em 1990. São mundos diferentes, informação diferente, eles aprendem de maneira diferente, porque eles vivem uma realidade diferente, né? uhum. Então, eu acredito assim que não ser dono, né, da razão também, né? Eu acredito que é uma coisa assim que eu tento sempre estar conversando com todos eles para poder aprender. E a minha esposa, né, a Pet, que ela é búlgara, veio do judô, que já tem uma outra parte assim, de disciplina, né, de ali o comprimento com o tatame, como você entra, como você sai, como você amarra a parte, como você se dirige ao instrutor e tudo. E, a formação dela, que na Bulgária eles têm a educação física deles, é a escola de esporte. E dentro da escola de esporte, aí você se especializa no esporte que você quer. Então, a formação dela é para ser coach de judô. Uhum. Então, isso ajudou. Então, hoje em dia ela faz parte de jiu-jitsu também, mas assim, ajudou muito também no sentido assim, de criar um sistema de ensino, né? Porque, né, vamos lembrar ali, como eu falei, eu vim para cá achando que eu não, tipo, não, eu sou o Bruno Bastos e eu vou dar minha aula. E aí você entende rápido que você é puxador de treino, que você tem que Uhum. aprender a dar aula, né? Então, assim, se cercar das pessoas certas, que não é fácil, você vai ter acertos e erros, faz parte, mas assim, eu acredito que assim, uma pessoa que foi fundamental, foi e é fundamental, foi assim, a minha esposa, por causa dessa outra cultura que ela veio, um outro mundo que ela viveu, de leste europeu, né? É, morando na escola desde que ela tinha 13 para 14 anos, porque já era campeã nacional lá na Bulgária 3 vezes, então foi convidada para sair da cidade pequenininha dela, que ela morava fronteira com a Romênia, para mudar para a capital, morando na escola. Cara, Acorda, treino, banho, escola, escola, treino, treino, escola, escola, treino, todo mundo na cama antes de 9 horas, bom, apaga as luzes. Uma outra realidade. e tem todo tipo, né, falando da realidade, aí você falou até que você, né, sempre conversa com seus instrutores aí, tipo, tem toda a parte de tecnologia hoje em dia, né, que influencia, né, as crianças no aprendizado, Uhum, como lidar com a parte de social media para não prejudicar, para tomar cuidado com bullying, né? uhum, Então, essa parte de social media hoje em dia é um negócio delicado que a gente tem que estar sempre prestando atenção, ao mesmo tempo que a gente tem que aprender, mas tem que estar sempre prestando atenção para, né, se perceber alguma coisa, tá, de repente, conversando com o pai ou conversando com o aluno. uhum. Então, é totalmente uma realidade bem diferente da nossa, né? Que, pô, a gente tinha televisão ali que rodava o troço ali na mão, né? Tinha Uhum. 5, 6 canais, hoje em dia né? Televisão, telefone, computador, é muita coisa diferente, né?
Assim, é legal que você mencionou essa parte de mídia social, né, social media, e não só isso também, assim, hoje em dia, por causa de toda a tecnologia, é muito curso, né, os instructions, essas coisas todas assim, e eu lembro que uma vez conversando com o Shaolin, né, e ele falou que ele tava aqui na minha academia para um seminário, aí ele falou para os meus alunos, né, you guys have to be careful because too much information sometimes is no information. Né? Então, vocês têm que ter cuidado, porque às vezes muita informação não te dá nenhuma informação, Uhum, né? E assim, cara, pra mim foi assim uma verdade assim, tipo assim, aquele tipo, caraca, eu nunca escutei isso dessa maneira, mas é tão verdade, que é tanta coisa que tá ali acessível para você que você não consegue criar o seu jogo, o seu estilo, né? Eu falo para os meus alunos, você não pode querer ir para um monte de lugar ao mesmo tempo, porque você não vai para lugar nenhum, né? uhum, Então, essa parte que você falou assim, da mídia social, assim, muita informação, é uma coisa assim que eu converso é, com os instrutores, é, nós conversamos também com as crianças, né? Uma coisa que a gente faz, nós fazemos aqui, nós temos reunião com os pais, né, também, e não é assim, é impossível ter uma reunião com todos os pais juntos, porque, graças a Deus, bastante criança na academia, mas, assim, e também são assuntos diferentes, porque nós temos ali o Baby Sharks, 3 a 5 anos. Então, quando vamos fazer uma reunião de pais, esse é um grupo diferente do grupo que está no Fundamentos, que é um grupo diferente do grupo que está no Intermediário, um grupo diferente do que está no grupo avançado, que é diferente do grupo que participa de competição. Que, por exemplo, na parte de competição, né? Assim, é uma parte que, assim, que eu acho assim, muito legal assim, aqui na academia, pelo fato de eu ter sempre, né, desenvolvido me desenvolvido dentro do jiu-jitsu assim, na parte de competição. Então hoje eu tenho crianças que, pô, eu levei 9 crianças para o Brasil esse ano para o Brasileiro de Crianças, né? E é, assim, o Gustavo, o Paulinho, o Robinho, o Marcelinho, eles falam para mim, que nós temos um grupo no WhatsApp, eles falam, Bruno, você é louco. Aí eu falo, mas eu sou um louco feliz. Mas, pô, 9 crianças com 5 pais pro Brasil, né? E vamos daqui de Midland pro Pan Kids de 23 crianças, né? Então, imagina a exaustão mental no final de uma viagem uhum, dessa. uhum, Então, assim, mas eu, assim, tô mencionando só isso porque, tipo assim, a reunião de pais com esse grupo não é a mesma coisa do pessoal que está ali no Fundamentos, por exemplo. Que na reunião de pais a gente vai explicar o que que a gente espera do aluno, né? O que que eles podem esperar, o que os pais podem esperar da gente, desenvolvimento dos alunos, como crescer dentro do programa, como chegar para poder fazer o teste de fundamentos para intermediário, de intermediário para avançado, né? Pô, meu filho parou de treinar 3 meses porque baseball season. Então, de repente, do intermediário ele vai ter que voltar para avançar, por fundamentos, algumas semanas para poder relembrar algumas técnicas. Porque se você, eu vejo assim, se você hoje tem um filho, sei lá, de 10 anos, aí você botou ele na minha academia. Aí o teu filho foi ali, bom, passou do fundamentos para o intermediário. Mas aí você chega ele porque é soccer season agora, né? Temporada de futebol. Que aqui nos Estados Unidos tudo é temporada, né? uhum. Aí, 3 meses depois, você volta e eu boto o seu filho na aula de fundamentos sem falar nada, você vai sentir que o seu filho está sendo prejudicado. Como pai, com razão. Como pai, com razão. Então, assim, explicar tudo isso para os pais, o que esperar, como a escola funciona, como a escola funciona com promoção, né, de alunos, como funciona de um nível para o outro, né? É, você vai ter os pais também que, tipo assim, ah, não, eu quero meu filho no time de competição. Bom, seu filho não quer nem competir, Tem né? a conversa que a gente teve aqui também, há umas 2 semanas, tem muitos pais que querem viver a vida que não tiveram através dos filhos, né, cara? Isso é uma parada Exatamente. complicada. Exatamente, exatamente. Então, assim, por conta de tudo isso, né, então nós fazemos reunião de pais, assim, cada um no nível em que os filhos estão, né? É, na parte dos adultos,
né, não tem, não precisa assim um fato da reunião, mas assim, a gente sempre está, porque a gente tem um aplicativo da academia, então sempre comunicando, a gente manda mensagem pelo aplicativo e tudo. Então, assim, essa parte assim, de estar se comunicando, né? Não só eu, assim, como a gente começou ali com os instrutores, mas também com os alunos, porque para entender a dinâmica, porque isso assim é aqui, né, onde eu estou no Texas. Aí você está na Flórida. E aí cada cidade, cada estado e cada cidade tem sua particularidade, né? Aqui em Midland, por exemplo, 8:30 da noite, você não vai ver nada. 9 da noite, 9 e pouco já está tudo fechado já. Uhum. Né? Mas essa não é a realidade de outras cidades, por exemplo. Se você 9 da noite em Nova York, a cidade está viva, né? A cidade está viva. Então, assim, então entender também assim as particularidades de cada cidade, por causa porque Midland é uma cidade assim com postos de petróleo, então tem muita gente que vem para cá. Então tem esse lance assim das pessoas que vêm para cá também entender a dinâmica da cidade. Então a gente tenta sempre estar se comunicando. Eu tento sempre estar conversando com os instrutores para aprender. É, e entender também a visão deles com relação às coisas, né? Porque uma coisa sou eu ali no meio do furacão, de repente, né? Assim, pô, né? Eu tô ali no meio do furacão, mas você de fora você está vendo uma outra coisa. De, mane... de repente, a mesma coisa, mas de maneira diferente. Uhum. Eu falar, pô, Renato, como você, pô, eu vi que você estava ali, pô, o que você acha disso? Porque às vezes eu pergunto para os meus alunos, pô, o que você acha disso? Dentro do jiu-jitsu. Porque a pessoa de fora, de repente, vai ter uma outra visão, uma visão que vai agregar, mesmo que seja diferente da sua. E aí Sim. você aceitar isso, né? Aí que eu falo que não só, eu não acredito que seja só questão de maturidade emocional, né? Tipo assim, você entender que você não tem razão em tudo, que você não é o dono de tudo, que você Uhum. não sabe tudo, e que sim, você tem as coisas que você conquista individualmente, mas mesmo sendo individualmente, tem a participação de um grupo de pessoas, né, que sem eles, por menor que seja a participação, você não teria conquistado, né, o que seja, né? Pô, mais 5 alunos aqui. Pô, essa semana eu assinei 3 pessoas. Pô, e às vezes foi uma pessoa que falou alguma coisa que você não tá nem sabendo, Uhum. entendeu? Esse negócio do jiu-jitsu é legal que a gente, tipo, né? A gente, dentro do jiu-jitsu, a ideia é sempre procurar melhorar, né? Sempre chegar no melhorar. Ah, eu quero dessa faixa para aquela. Mas isso não acaba, né? Estou na faixa preta, já faço jiu-jitsu. Esse ano tem 50 anos que eu comecei a treinar jiu-jitsu e, né, eu Caramba. continuo querendo aprender. Trouxe dois garotos da AOJ, que foi uma faixa marrom, que um é filho de um aluno, de um professor que é da parte da associação, que os caras deram uma parada de passagem de guarda. Eu falei, eu gostei disso aqui, eu gostei daquilo ali, isso aqui eu vou adicionar. Tipo, a gente está Uhum, sempre no crescimento, né? Isso uhum, é o jiu-jitsu, né? exatamente. E foi legal você ter mencionado isso, assim, que você trouxe 2 garotos faixa marrom, então, mas imagina se você fosse, não, tipo, não, eu sou o mestre Renato e, não, eles são só 2 faixas marrons que eu vou ensinar para eles. Né? A mesma coisa aqui na academia, por isso que eu falei, várias vezes, é, eu vejo o aluno fazendo alguma coisa, pô, como é que você fez isso? É o professor perguntando pro aluno, né? E eu, assim, eu trago muita gente aqui na academia, né? Eu trouxe até aquele menino da EOJ, você falou da EOJ, eu trouxe aquele menino Ícaro, né? Foi ano Uhum, uhum, passado? Ano passado eu trouxe ele aqui na academia, ele deu um seminário para as crianças, em que ele deu um seminário para as crianças, mas eu aprendi no seminário. Quando ele fez o Q&A ali, eu perguntei. É, então, assim, para mim, eu não vejo assim como você falou, sempre tá querendo aprender. Eu acho que esse é o principal, assim, não acredito em segredo do sucesso, mas se você quer saber, assim, para a pessoa que está escutando a gente, vai estar assistindo a gente, você quer saber um segredo do sucesso, né? Tá sempre disposto a aprender, uhum, né? Porque, do contrário, você pode continuar muito bom no que você faz, mas vai começar a ficar para trás porque não está, né, adicionando coisas ao seu toolbox ali que a gente fala aqui, né? uhum. Tipo, esse negócio até que a gente falou um pouquinho antes aí da parte de social media, né? Que as pessoas às vezes ficam vendo as coisas ali.
não quero falar, pô, gostei desse jogo, gostei daquele jogo. Aí eu sempre falo, tudo bem, eu, tipo, vê o que a pessoa faz, mas não esquece o que você faz. Vê como você vai Uhum, encaixar o que aquela pessoa faz no teu jogo. Você falou do toolbox aí, né, de uma caixa de uhum, ferramentas. Como você isso. pode botar, adicionar uma ferramenta. Não pegar uma caixa nova de ferramenta que não sabe mexer em nada, vai ter que reaprender. E aí, daqui a pouco, você vai ver outra caixa. Ah, eu gostei dessa outra caixa. E aí você não evolui. Uhum, exatamente. Então, essa questão de entender o que você sabe, né? Eu dei uma aula particular mais cedo hoje para um grupo de crianças, né? E eu tava falando que, assim, você saber técnicas de guarda não significa que você sabe fazer guarda. Que eu posso aprender o armlock, posso aprender um estrangulamento, uma kimura, um triângulo, mas eu consigo te controlar na minha guarda. Eu consigo fazer uma guarda que você tenha dificuldade para passar. E aí, porque eu consigo forçar, provocar reações em você, que aí eu posso começar a minha blitz de ataque. Então, e isso faz parte do lance da caixa de ferramentas. Então, eu tava falando para eles, adicionar, né, ferramentas novas ali para poder botar dentro do seu, eu faço a brincadeira que é o software, né, que essa época de iPhone, Android, né, update. Uhum, Você tem que fazer o update constante, então você ainda tem aquela informação, adiciona. Tem informação, adiciona. Tem informação, adiciona. Não substituir. Eu substituir de novo, aí você volta pro não saber, vai a um monte de lugar, mas não chega em nenhum lugar. uhum. E agora, tipo, né, meio que quais são os seus planos, né? Tipo, né, você tem a tua academia, vai fazer 5 anos agora, e a gente sempre Uhum. fala assim, né? A gente fala do jiu-jitsu, a gente treina, não tem um campeonato, ano que vem eu vou competir isso, vou competir aquilo. Quais são os teus planos aí para os próximos anos, na parte de competição, na parte da academia, na parte dos teus programas dentro da academia? Uhum. Qual é a sua visão aí para os próximos 5 anos, vamos dizer assim? Então, os próximos 5 anos, assim, eu diria, eu como competidor, né? Porque eu não me vejo assim parando de competir. É uma coisa que me faz bem, é uma coisa que me faz me sentir vivo, me faz querer aquela grande estar aprendendo mais e melhorar. Eu gosto de quando o pessoal mais novo vem aqui na academia, pô, eu dou o treininho, né? E tranquilo em bater, sem problema, né? É, Uhum. porque eu tenho 44, né? E aí o pessoal fala assim, pô, professor, mas você não é velho. Não, eu sei que eu não sou velho, mas 44 não são 34, definitivamente não são 24, né? É o que eu falo. Então, assim, competição, enquanto eu me sentir assim saudável, né? Continuar, eu não tenho assim gols específicos, porque eu acredito que eu estou numa fase que não é. É claro que é pô, legal, campeão mundial master, o campeão do PAN, europeu, brasileiro. Isso é legal, mas não é o meu gol principal. O meu gol principal, quando eu vou para um campeonato hoje, claro, eu quero ganhar, mas eu quero me expressar. Eu quero sair do campeonato, tipo assim, eu boto a cabeça no travesseiro, pô, não, esse aqui foi eu lutando. Esse aqui, pô, não, pô, eu ganhei, eu perdi, mas caraca, não, eu me expressei aqui hoje, né? Que é o que eu prego bastante para os meus alunos, seja na academia ou seja no campeonato, arte, né? É marcial, mas arte. Então, arte é a sua forma de se expressar. Então, Uhum. é a sua identidade, quem você né? Ser autêntico com relação a quem você é como pessoa. Então, assim, com relação à competição, continuar competindo, mas assim, nada assim que eu tenha, tipo assim, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo, né? Só uma coisa assim que me faz bem. Se nada mudar, eu vou estar no europeu, que eu estou voltando para Lisboa. Eu vou ter um seminário lá na Bulgária, que são 10 anos da minha associação lá na Bulgária, e de lá nós vamos para Lisboa. Então, eu vi o seu post lá, então a gente vai se encontrar lá, Boa. em Lisboa com certeza. Ah, mas assim, o gol principal, assim, com relação aos meus alunos, né? Quando eu abri a minha própria academia, né, num resgate do que eu vivi no jiu-jitsu, né? Eu gosto de falar dessa maneira. Assim, investimento total nas crianças e jovens. Então, é por isso que você, assim, quando eu tava falando assim, os meus instrutores de criança são todos pessoas que começaram como crianças.
a maioria começou comigo, mesmo que os que não começaram comigo começaram criança e depois vieram treinar comigo. Ah, então, e como assim, como eu vou dizer assim, eu quero que os pais, né, entendam o jiu-jitsu como uma profissão viável para os filhos, não somente como um esporte que eles estão fazendo ali na infância deles, né? Então, esse é um gol que eu tenho, então por isso assim que eu invisto bastante nessa parte. É, né, eu falei, tipo, eu estava dando aula particular, porque eu tenho um grupo de mentoria que eu faço para crianças, é, que, claro, tem a parte do jiu-jitsu, mas parte mental, de como fazer o approach do treino, como fazer o approach de competição, né, como fazer o approach de aula, porque aula e treino são duas coisas diferentes. Você está numa aula ali intermediária, avançada, ou você está num treino de competição, né? Vai ter seminário, como fazer, o que esperar desse seminário, né? Para essa pessoa que está vindo, eles gostam de fazer isso, preste atenção nisso, preste atenção no que vai falar. Então, assim, eu acho que esse grupo de crianças que já tem alguns adolescentes, daqui a 5 anos, eles vão estar ali entre 16 e 20 anos, né? Eles vão estar entre 16 e 20 anos de idade. E hoje, da forma como o jiu-jitsu está, a profissionalização, você vê profissionais de 17. Pô, o Ícaro é um profissional, é uma criança. Aquele Daniel de 220 é um profissional, é uma criança. Uhum, Aquela menina Helena, ela tem 17 agora, mas desde que ela tem 15 ela é profissional. uhum, Entendeu? Então, assim, um gol que eu tenho, é, assim, os pais veem o jiu-jitsu como uma possibilidade de profissão para os filhos. E quando eu digo possibilidade de profissão, não é somente o competidor que faz luta casada e que ganha premiação e tem a bolsa, seminário, não é isso. Pode ser como instrutor, né? Pode ser uma pessoa que, por causa do. Por exemplo, a Natália Chan, uma nutricionista muito boa, né? Ela é faixa roxa de jiu-jitsu, ela não é nem faixa preta ainda. uhum, Mas o jiu-jitsu, né, foi a ferramenta para ela chegar nesse. Se você vê ali a Karine do BJJ Cria, ou o Vitor do VF Comunica, pessoas que, né, o Vitor hoje já está treinando de novo, a Karine treinou, mas por causa do jiu-jitsu, chegou nessa parte assim, de imprensa, mídia social. Então, assim, uhum. eu estou dando outros São exemplos. várias Ou a gente vertentes, pode. né, que podem. É, exatamente. Então, assim, não precisa ser uma coisa. Tipo, a Emily que dá aula aqui na academia, né? Ela treina comigo desde que ela chegou aqui com. Começou a treinar jiu-jitsu, ela tinha 10 para 11 anos, acho, né? Hoje em dia ela tem 22, é faixa preta minha, né? Mas já tem 3 graduações já. Tipo, ela fez graduação, fez pós-graduação, ela fez ciência do esporte. Então, hoje em dia, assim, além de ela dar aula de jiu-jitsu, e ser competidora e tudo, mas ela pode também levar uma carreira dela para um lado assim, que use o que ela aprendeu acadêmico dentro do jiu-jitsu. Uhum, Então, assim, é um gol assim que eu tenho com relação a manter as crianças apaixonadas pelo jiu-jitsu, para os pais poderem ver como uma possibilidade de profissão. A, a academia, eu consigo ver a academia se mantendo sólida, né? E continuando a crescer. Eu entendo que eu estou numa cidade pequena, mas eu consigo me ver também podendo investir em outras cidades, para ter outras academias. Então, eu acho que é, eu estou chegando perto dessa, dessa fase em que eu vou poder estar investindo em outras academias também, porque agora eu uhum, tenho uma coisa sólida aqui e parte do crescimento dos jovens que eu já tenho já formados, os que vão se formar daqui a pouco e as crianças que vão se tornar os jovens, é tipo assim, poder dar, se eu quero que um pai veja uma possibilidade de profissão, eu tenho que poder também prover oportunidades, né? Então, esse que chega a parte assim de buscando outros negócios também. É, e no mais que é, continuar vendo esse crescimento que o jiu-jitsu está tendo, né? Eu falei que os meus filhos treinam, né? Então, o meu filho completou 11 anos agora, acabei de promover ele a faixa laranja. É louco pensar que ele tem 11 anos, né? Mas ele acabou de fazer 11 anos, o que significa que ele vai completar 8 anos de treino.
é muito louco isso, né? Tem 11 anos ainda. Então, ganhou a Uhum. faixinha laranja dele. Eu vou estar levando ele pro Europeu de Crianças que vai ter agora em Lisboa também, né? No final de Sim. outubro. Ele Uhum. já ganhou Pan Kids brasileiro, se amarra em jiu-jitsu. Ele gosta de jogar basquete também. Eu acho legal que ele goste de outros esportes, já jogou beisebol, que ele gosta de outros esportes, porque eu quero que ele tenha outras experiências, né? Minha filha tem 8, vai fazer 9. Também já ganhou brasileiro, Pan Kids, ela tá ali, ela com personagens completamente diferentes, né, um do outro, mas ela agora tá jogando futebol também, né, que eles chamam de soccer, né? Uhum. Sempre faço a brincadeira, só os Estados Unidos chamam de futebol de soccer. Mas Futebol que é jogado com a mão, o nego chama de é, futebol. é, mas então aí ela, mas se amarra no jiu-jitsu também, né, e jogando futebol, então legal que ela tem, ou também pode ter outras experiências, né? Às vezes eles vão para jogos assim do esporte que eles fazem, no basquete, futebol, e perdem. Aí eu falo, porque você pode jogar, ter o jogo da sua vida, mas você precisa de outras pessoas para poder ganhar. Uhum, E, uhum, e essa é uma assim uma vertente completamente diferente do jiu-jitsu, onde você, claro, você precisa de ter uma boa equipe, um bom treinador, um bom, né, suporte da família e tudo, mas dentro do tatame são as suas decisões. uhum, E você lida com as consequências de cada decisão, sejam elas boas ou ruins, uhum, né? E num esporte assim de equipe, esporte coletivo, agora o futebol, né? Ela tá na idade que joga 9 contra 9, não são 11 contra 11 ainda. uhum, Mas ela precisa de outras 8 meninas, mais as que estão no banco, uhum, para poder ter sucesso. E isso, uhum. para quem está acostumado a tomar decisão e acertar ou errar, é muito difícil, né? É muito difícil Agora, você. no esporte coletivo, você toma decisão por você e pelos outros, né? Então, essa é outra, uma parte muito difícil, é entender que não é tudo com relação a você, que Uhum, você depende e precisa de outras pessoas para poder ter sucesso. Então, eu gosto que eles é, curtem outros esportes, jogam outros esportes, porque eles podem ter essas experiências também que vão ajudar no crescimento deles como pessoas, como seres humanos. E acho que é isso, mas tipo, o jiu-jitsu continuar crescendo, a família continuar com saúde, né? A gente continuar curtindo tudo que o jiu-jitsu proporciona pra gente. legal. Cara, brigadão aí, cara. Eu quero fazer outra depois com você, para a gente, de repente, se aprofundar mais na parte de criança. Eu vi aí que tem Uhum, bastante coisa que a gente pode conversar. Mas obrigado pela oportunidade, foi muito legal, ainda mais tive umas conexões que a gente tinha ali, que a gente era mais novo, que a gente não sabia que tinha, né, da Serrana com o Jucão, da uhum. onde eu vi, da onde você também teve seu crescimento, foi muito legal isso aí. Mestre, obrigado pela oportunidade mais uma vez. É uma honra estar aqui com você. É, só marcar para a gente poder. Porque, pô, assim, essa parte de criança é uma coisa que de verdade sempre me fascinou. Acredito que eu tive, assim, eu ter podido ter essas experiências com o mestre Neori primeiramente, depois com o mestre Jucão, e depois com o mestre Wendel, assim, porque assim, foram os três assim, tive o mestre André Pederneiras, Shaolin, Feijão, falei pra você, mas assim, esses três foram assim, a minha raiz ali como criança. Então, essa, todas as experiências que eu tive com eles, né, me ajudaram muito a me tornar quem eu sou hoje e acompanhar programas de criança. Eu gosto de estudar outros esportes, eu gosto de ver outros esportes, porque o jiu-jitsu ainda não tem, assim, muita literatura, não tem as coisas assim, que você pode ver em futebol, em basquete, as coisas assim. Então, eu gosto de estudar outros esportes, dinâmica de treinadores de outros esportes também, como eles lidam com, né, a emoção dos alunos, né, em competição, fora de competição, isso tudo. Eu gosto da parte de psicologia infantil também, porque tem a psicologia da aprendizagem, desenvolvimento. Uhum, Então, e, assim, o fato de eu ter ido para a educação física e ter tido alguma dessas matérias assim, então acho que ajudou muito também a eu ter interesse por isso, né? É, acompanho você, eu vejo assim, você sempre também com relação à saúde, cuidar do corpo, essas coisas assim. Então, eu acho que vai ser muito legal se a gente puder ter também não só um outro podcast, mas poder sentar e conversar sobre tudo isso. claro, claro, show, show, show.
Vamos sim, vamos marcar. Vou ver aqui, tipo, como eu tô falando, eu tô começando nisso aqui, mas espero que tenha dado tudo certo nesse aqui para a gente possa. Porque foi muita história legal. Eu acho que ficou bem Uhum, legal essa nossa conversa aí. E como eu falei, é uma conversa, é um bate-papo, né? Uma parada que, né, de ir lembrando coisas, de botando ideias. Eu acho que uhum, eu quis abrir esse podcast para isso, para ter essas conversas, outras pessoas poderem ouvir, né, da onde a gente veio, como a gente cresceu, ideias diferentes que as pessoas têm. Então, a ideia do uhum. podcast foi isso e eu acho que ficou muito legal o nosso podcast de hoje também. Também, eu também achei. Então, mais uma vez, obrigado. Assim que estiver no ar, vou estar compartilhando em todos os grupos que eu tenho, né? Nas mídias sociais também. E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Valeu, não, obrigado aí. Ussa, valeu mesmo.